Boa tarde a todos e todas, assinantes e convidados. Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. Queria agradecê-los pela participação. Daremos prosseguimento hoje à série de webinars com especialistas, integrantes dos três poderes, para tratar das principais consequências da crise. Tudo isso cumprindo a missão do Jota de tornar as instituições brasileiras mais previsíveis, ajudando o nosso público a tomar decisões e reduzir riscos. O nosso convidado de hoje é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Lembrando que os assinantes podem fazer perguntas pelo chat do aplicativo Zoom e esse webinar tem a transmissão ao vivo no canal do j.info no YouTube. Aliás, se você quiser assinar o nosso canal, pressione a tecla do sininho no canto direito superior da tela, assim receberá os avisos sobre conteúdos e transmissões do Jota em tempo real. Boa tarde, presidente. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção com os assinantes do Jota. Eu queria iniciar ouvindo o senhor sobre a avaliação que o senhor faz a respeito dos últimos episódios, tanto a divulgação do vídeo da reunião ministerial, quanto o aumento da tensão ali entre o Planalto e o Supremo Tribunal Federal, sobretudo com os ministros militares. Quais são os efeitos, sobretudo sobre a percepção externa do país, que já está um pouco abalada por conta do enfrentamento à pandemia, e como o senhor acha que é possível hoje resgatar confiança no país se nós formos pensar no período após o pico dessa pandemia, em que será muito importante a participação dos investidores internacionais, enfim, o cenário externo sobre nossa conjuntura política e institucional. Muito obrigado mais uma vez pela presença e uma boa tarde. Boa tarde, quem tem que agradecer sou eu a oportunidade de, enfim, dar minha opinião sobre esses temas tão relevantes que foram levantados aí na sua pergunta inicial. Bom, primeiro, com relação à reunião, à vida ministerial. Você sabe, eu tenho uma certa experiência de reuniões ministeriais. Eu assisti a reunião ministerial no tempo do presidente Sarney, eu era líder, não sei do quê, eu assisti reuniões ministeriais no tempo do presidente Itamar, que eu era ministro, e fui presidente. Então, muitas. Eu nunca vi coisa igual. Nunca vi. Nunca vi. Eu não vou me referir aos palavrões, que já é uma coisa que é descabida numa reunião desse tipo. Mas não é só isso, não. Falta de rumo. Você não vê qual é o foco da reunião. Fiquei realmente, digamos, perplexo diante da desorganização mental. Não é desorganização formal, não. Mental dos que ali estavam. E, claro que uns vão sendo levados pelos outros. Quem dá o tom é sempre quem está o principal. O principal é quem dá o tom. Não é? Bom, então, eu acho que foi bem negativo isto. E isso tem efeitos que vão além das palavras ditas. Fica alguma coisa no ar. Talvez o modo brusco, direto, com tanto palavrão usado lá, seja até popular. Mas é preciso não esquecer que as pessoas não querem só isso, querem mais do que isso, querem que alguém as conduza para algum lugar. Qual é o caminho? Onde é que nós vamos? Então, fica perplexo. No começo, pode até gostar, porque somos iguais. Mas não é para isso que você elege líder. O líder não é igual, não. O líder tem que ser alguém que seja capaz de abrir um caminho. Não é o que segue a maioria, é o que abre caminho para a maioria estar de acordo. Se estiver de acordo, vem. Se não estiver de acordo, não vem. Mas tem que abrir caminho, tem que ser alguém que desbravador, né, na vida institucional e política. É claro que a repercussão a meu ver, negativa do que aconteceu. Agora, você perguntou também qual é a repercussão de tudo isso no mundo e tal. Bem, eu dou muitas entrevistas. Agora mesmo, antes de começar a falar aqui, eu estava conversando com vários líderes do mundo, pela internet, né? Tinha uma reunião. Bom, não é fácil, por quê? Porque as pessoas sabem, hoje em dia, se há uma diferença na sociedade contemporânea, é que as pessoas sabem o que está ocorrendo. Quando querem, se informam e sabem. Bom, e quando sabem, às vezes, querem também atacar. Né? Eu tenho muita dificuldade, porque eu vivo o tempo todo tendo que dar entrevista e tal, porque não gosto de dar entrevistas sobre o presidente, o Brasil, a política, os partidos e tal, um veículo do exterior. Mas não tem jeito, eles sabem. E eles quase que te levam a dizer o que você não quer. Você acaba dizendo, não é porque não seja verdade, porque aquilo é verdade, é visível. Né? Não dá para tapar mais o sol com a peneira. Eu acho que por trás de tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos que tomar em consideração também que eu costumo dizer que nós estamos mudando de era.
E isso se modifica através dos meios de comunicação. Eu fui professor em Nanterre, na França, em 1968, quando houve aquela grande explosão estudantil. O Cohn-Bendit era meu aluno direto, dava teoria sociológica para ele e outros mais. Bom, ali eu comecei a perceber que realmente o que uniu tudo foi a mídia. Foi quando a televisão e os jornais entraram no jogo. Havia muitos problemas ali. Os estudantes queriam liberdade, os trabalhadores fizeram greve, queriam salário, os donos de casa, mulheres e homens que moravam em Paris começaram a se sentir mal, a vida estava difícil, enfim, um conjunto de coisas. Mas o que deu liga foi quando entrou o jornal e a televisão. Agora é diferente, porque qualquer um entra em comunicação com quem quiser, através das redes. Então, o movimento das pessoas tem um impacto imediato, enquanto que as estruturas organizadas, partidos, Estado, governo e tal, precisam de certo tempo para ter efeito as decisões que eles tomam. Isso está por trás do que está acontecendo no mundo. Eu acabei de falar com várias pessoas da Europa, dos Estados Unidos, agora mesmo. É geral. Quer dizer, não é geral a mesma, não é porque pelas mesmas razões. Os governos são diferentes, a situação, a pandemia aumentou, piorou. Mas, além disso, tem o fato de que as pessoas hoje podem participar e querem. Então, eu tenho muita preocupação no Brasil com o fim da pandemia. Tomara que seja rápido. Não sei. As incertezas são muito grandes. Eu procuro me informar, não vou falar sobre o que eu não entendo, é coisa de medicina, eu não entendo. Mas a gente vê os resultados, né? São muito grandes. Mas, ao mesmo tempo, está havendo um encolhimento das forças produtivas. A economia está dando para trás, fortemente. Portanto, haver desemprego. O desemprego já havia, vai aumentar muito. Bom, e as pessoas têm capacidade de se comunicar. Vamos se comunicar. Vou te contar um pequeno episódio. Eu fui a Brasília por outra razão, quando havia aquela greve dos caminhoneiros. E me encontrei com um ministro da área de transporte. Estava atônito. Por quê? Porque a greve não tinha sindicato, não tinha partido, não tinha nada. Era comunicação direta entre eles. Você não tinha com quem negociar. Eu acho que no Brasil pode se produzir uma situação desse tipo. De você ter, quando o fim da pandemia, você vai ter inquietações muito grandes, porque a pessoa não tem renda, não tem emprego, muitos vão brigar em casa, porque ficar em casa leva também a conflito, e aí por aí vai. Bom, então aí é um momento delicado, porque as instituições já estão sofrendo do desgaste natural, que é a transformação tecnológica que dá voz a muita gente, e as instituições são mais antiquadas para responder de imediato, e vamos ter, além disso, as reivindicações que virão da pandemia. Então, eu tenho muita preocupação com o que possa acontecer, não só no cotidiano da agora, mas isso vai perdurar. Você não vai resolver. O que está acontecendo no Brasil e no mundo vai levar muito tempo para repor. Presidente, só para voltar nesse, o senhor mencionou, o senhor teve uma reunião agora há pouco com lideranças globais. Qual que é a mensagem que chega nesse momento? Eles estão informados, evidentemente, mas qual é a imagem do país? A gente sabe que tem os problemas do enfrentamento à pandemia, que o país já virou referência, os jornais do mundo inteiro estão tratando o Brasil como um novo epicentro global da doença, mas um aspecto político institucional, esses líderes eles já têm a percepção da gravidade da crise que nós estamos enfrentando, também no aspecto político institucional? Bom, não foi esse o tema da nossa conversa, era o Fórum Ibero-Americano, havia gente como Felipe Gonçalves, o Felipe Gonçalves, que foi presidente da Espanha, certo. O Ricardo Lagos, e vários desse tipo assim, o Sanguinete e outros mais. O tema foi mais geral. Mas sabem, mencionaram, um ou outro mencionou, não esse que eu citei, mas outros mencionaram o fato de que aqui tem um certo desconcerto pela velocidade que a epidemia tomou aqui e também pelo negacionismo. Isso não dá. Eu acho que esse é o aspecto mais grave do que já está existindo aqui no Brasil, é que o primeiro impulso dos que mandam, os que têm poder assegurado pela maioria, pelo povo, são pessoas que têm uma visão do mundo, não é de direita, é atrasada. É uma visão contra, não reconhece a ciência. Para falar simbolicamente, falando de terraplanismo, não são todos. Terraplanismo. Quer dizer, a Terra não é plana, nós sabemos como é que é. Né? Bom,
Então, esse fato de você estar com uma liderança que tem uma visão atrasada é pior do que ser de direita. Direita é uma posição ideológica, pode ser conservador e moderno, não está atrasado. Aqui não, eles são atrasados. A reação inicial à vida no Brasil foi ridícula, como se a pandemia fosse uma bobagem. Não é uma bobagem, é uma coisa grave. Talvez a peste negra foi maior. Tá bem. A espanhola não foi tanto, foi maior, foi grande pelo menos. Mas e depois não, essa é muito grande, pegou muita gente. E ela pega a questão da saúde pública, a questão da economia e a questão política. É muita crise junto. Nós temos descontrole em 3 áreas importantes, né? Enfim, eu espero que pelo menos os mais sensatos percebam o seguinte: embora o vírus tenha vindo de avião para cá, gente que viajava e tal coisa, hoje ele está aqui. E não só está aqui, como está penetrando nas camadas populares. E aí a devastação é maior. Porque eu estou isolado, estou na minha casa. Eu estou na minha casa, eu estou escrevendo, tenho trabalho, tenho um livro aqui, não sei o quê. Bom, e quem não tem? Vai para a rua. Se você veja na televisão as fotografias, as filmagens, nas zonas mais populares estão na rua. Por que eles estão na rua? Porque não tem casa, a casa é pior. E é também cheia de gente. Enfim, nós não podemos aceitar como natural o grau de desigualdade que se naturalizou no Brasil, como se não fosse problema. É problema, tem que enfrentar essa questão. Bom, os seres humanos têm memória. Tem, mas também tem uma outra faculdade, eles esquecem. É preciso não esquecer. É preciso que haja realmente uma orientação no futuro que veja isso. Pega uma coisa mais direta. O Serviço de Saúde brasileiro melhorou. Por quê? Porque o SUS, Serviço Único de Saúde, foi feito na Constituinte, eu era lá senador por São Paulo. Aquilo foi uma coisa pela esquerda, na verdade, esquerda carioca, que queria o SUS. Mas aquilo se generalizou. Bom, o SUS, todo mundo critica o SUS. Eu vejo jornais, televisão e tal, é fácil criticar o SUS. Mas o SUS é muito melhor do que não ter. No passado tinha Santa Casa da Misericórdia para quem pedia misericórdia. Os outros não tinham nada. Né? Eu costumo dizer, e não é por demagogia, porque é verdade, eu uso um hospital que é do SUS, que atende basicamente ao SUS. Chama-se Hospital do Rio, em São Paulo, que é de pessoal da Universidade Federal de Medicina. Por que eu uso lá? Porque os meus médicos eram de lá. Bom, então, mas naturalmente o senhor foi presidente, eles tratam bem o senhor, claro, eu espero que sim. Mas não é isso, não. Porque o lençol é o mesmo, a cama é a mesma do que os outros que vão usar, a enfermagem é a mesma, e é bom. Quer dizer, então isso é importante. Você tem alguma estruturação. Você vê até a população agradecendo, expressando sua alegria. Alegria não digo, mas sua solidariedade com aqueles que estão sofrendo na linha de frente, que são os médicos, enfermeiros e atendentes do sistema público de saúde. Né? Claro que em todos os sistemas de saúde. Enfim, eu acho que nós precisamos tirar dessa tragédia, que é uma tragédia, alguma lição para o futuro. Nós temos que antecipar as coisas. Agora, nessa reunião mesmo, diziam lá várias vezes, bom, tem que preparar porque haverá outras pandemias. Bom, e é possível que haja mesmo. Né? Se houver, nós vamos olhar para frente, né? Como vai ser? Temos que nos preparar para dificuldades. Nós fechamos os olhos às dificuldades. Não só a desigualdade, não. Nós não nos organizamos para enfrentar o que pode acontecer, que está acontecendo, que é inesperado. Tá? Então, é uma situação bastante angustiosa, para dizer o mínimo. Presidente, eu queria aproveitar aqui a pergunta do Hubert Alqueres, que está conosco aqui acompanhando pelo Zoom, para fazer uma pergunta, uma abordagem com o senhor sobre a questão dos ministros militares. Né? Ele pergunta aqui se o senhor acha que é correto e seguro que membros da ativa das Forças Armadas participem do governo. E aí eu já pergunto para o senhor, como é que o senhor interpretou a nota soltada pelo ministro Heleno na sexta-feira, em resposta a nem uma decisão, mas um posicionamento do Supremo, que não foi uma decisão do ministro Celso de Mello, foi apenas um despacho, ele encaminhou para a PGR um despacho ali sobre o telefone celular do presidente, que gerou uma nota aí que foi interpretada por muitos como uma ameaça ao Supremo das Forças Armadas, embora o ministro Heleno não seja mais da ativa. Mas eu queria que o senhor falasse desses dois temas, respondendo a pergunta do Hubert sobre a presença dos generais
da ativa no governo, e como é que o senhor interpretou essa nota que foi liberada na sexta-feira pelo ministro Heleno? Deixa eu contar um pequeno episódio. Eu voltei a CEPAL, que é a Comissão Econômica da América Latina, que é em Santiago, no Chile, no tempo em que presidia o Chile, o Allende. Eu tinha morado no Chile quando eu era o Frei presidente. Eu voltei lá. Bom, e o Allende começou a nomear vários militares. Por que ele nomeou militares? Porque os governos, quando são frágeis, eles apelam o que têm e apelam para o símbolo da força. Então, não é um sinal de fortaleza você votar militar, é sinal de fraqueza, falta da capacidade de ter relacionamento maior com o setor da sociedade, os outros setores da sociedade. Em si mesmo, não acho, alguns ministros são militares, por exemplo, o general Heleno está numa função que basicamente é ocupada por militares, gabinete de segurança institucional, é normal que aí esteja. Por acaso eu conheço quem está exercendo o Ministério interinamente o Ministério da Saúde. Me pareceu uma pessoa razoável. Uma discussão que eu tive há algum tempo, ele participou de uma discussão na minha fundação. Razoável. Bom, agora, qual é o problema? O problema é que, pouco a pouco, quando o governo vai ficando mais fraco, ele vai chamar mais militares, que é o meio que ele conhece. E aí, o que vai acontecer? A população vai olhar e vai dizer, bom, isso são os militares que estão fazendo. Bom, e aí é mal, porque significa a militarização do sistema decisório. Bom, no caso da nota do general Heleno, enfim, é o estilo dele e eu acho negativo, não acho nada positivo. O ministro do Exército procurou dar uma nota já falando da Constituição, procurando fazer uma ressalva. Eu procuro interpretar por este lado, de que nas Forças Armadas predomina um pensamento constitucional. Depende do que se entenda por Constituição também, né? Agora estão invocando muito um artigo que está lá, que permite que haja uma espécie de intervenção pedida por um dos três poderes. Eu fui um dos redatores desse aspecto da Constituição. Por quê? Porque era muito mais duro. Um poder podia chamar. Então, precisa de uma negociação e cada um dos três poderes pode chamar. Por quê? Porque nas eleições já chamam. É normal que as Forças Armadas vão garantir o funcionamento constitucional. Então, é preciso também não exagerar. O que está lá foi produto do livre da Constituição de permitir qualquer um dos três poderes. O que é negativo é que um só poder começa a chamar demais e demonstra não só fraqueza, como essa identidade, que é negativa, a meu ver, entre Forças Armadas e governo. O governo é uma coisa, Forças Armadas é outra. Forças Armadas é uma função constitucional, sabe, definida, tem que ser estão relacionados com o Estado e o governo com a política, com o Congresso, com não sei o quê. Está havendo uma confusão. E o presidente Bolsonaro está cada vez mais apelando para os militares, é o que ele conhece. Então, é ruim para as Forças Armadas e é ruim para todos nós. O senhor entende que esses generais, que o senhor mencionou, que estão em várias funções no governo, eles podem tutelar o presidente? Ou o senhor entende que, nesse momento, eles estão ali muito mais no espírito de missão ou de guerra, até porque isso é muito parte da carreira dos militares, enfrentar esses desafios operacionalmente, quer dizer, instalando ali nas trincheiras para resolver os problemas? Antes eles tutelassem, porque eu acho que é difícil tutelar esse presidente. Ele tem presidente por impulsos, né? Você vê que às vezes ele fala uma palavra, depois no dia seguinte ele tem que corrigir para que aquela palavra tenha efeito. Eu acho que o presidente que não entendeu bem que aquela cadeira não é tão simples assim, né? Eu não creio que os militares estejam lá com um propósito de... O que não quer dizer que não possa virar alguma coisa. Você acha que os generais que deram o golpe em 64 queriam fazer o que foi feito depois? Um sistema repressivo, sem liberdade de imprensa e com tortura? Não queriam, foi indo. Então, aqui eu acho que é preciso tomar cuidado, atenção. Eu não creio que os que têm mais noção das Forças Armadas, os generais e tal, não só os generais, mesmo nas escolas e tal, eles aprendem que tem que respeitar a Constituição. Não vejo que haja Agora, entre isso e o que vai acontecer, vai depender de duas coisas. De como o presidente atue, e nós já sabemos, em zigue-zague, e como a sociedade reaja. Quer dizer, você não tem cabimento uma pessoa criticar um ministro de uma maneira assim, um tanto irresponsável. O que o ministro fez? Nada. O ministro mandou simplesmente que se apurasse alguma coisa.
não tomou decisão, ele passou adiante a bola, né? E já levou uma paulada não tem sentido. Quer dizer, você vê que o general não entendeu o que estava fazendo, né? Investiu contra o moinho de vento, é o Quixote às avessas, né? Um Quixote que tem uma visão autoritária e não sonhadora, né? Bom, então eu acho que isso é preciso que a sociedade reaja apropriadamente. E tem havido. A mídia brasileira é livre, ela sabe que se for por um caminho ruim, vai acabar a liberdade. Então, ela defende a liberdade. E ela mostra as coisas que estão acontecendo. Mostra as coisas. Bom, o parlamento já tem eu também. Acontece o seguinte, nesse momento, quando você vê o executivo bambaleando um pouco, o que acontece? Os outros poderes entram. Por que o Supremo começa a opinar mais? Porque ele é chamado, né? E quando é chamado, ele passa a participar, né? Às vezes, talvez até além do limite do que era estritamente o que está dito na Constituição, né? Não estou dizendo que seja, talvez. Agora, o Congresso também tem que exercer com energia. O presidente da Câmara e do Senado estava exercendo. Agora parece que eles estão mais calados, talvez por prudência, né? Talvez por prudência. Mas, enfim, é importante que haja esse equilíbrio, como diz lá o Montesquieu. Os poderes têm que ser separados, independentes e harmônicos. Fácil falar, difícil fazer, né? E na medida em que o executivo ou extrapola ou, ao contrário, se encolhe, nas duas hipóteses, os outros poderes aumentam a sua vigência. E isso não é bom também. Tem que haver um certo equilíbrio. Agora, falar em equilíbrio nesse momento, eu falo sempre. Mas eu sei que a polarização é grande. Então, quem está numa posição razoável perde, porque a cidadania está engalfinhada. É preciso baixar esse tom, né? Eu acho que é muito importante que aqueles que têm consciência do país, do futuro, da nação, entendam que é preciso de baixar o tom, né? Eu espero que os generais que têm comando efetivo, que eles tenham essa noção de que nós estamos numa hora em que ou baixa o tom, ou vai dar o que nós já vimos no passado. E não vale a pena repetir experiências que não foram boas, que não são boas para as próprias instituições, né? Pode ser bom para a pessoa, senão não está em jogo. Tem que ser bom para as instituições. Eu tenho repetido, às vezes com certa incompreensão de quem me ouve, o seguinte: olha, temos que manter aferradamente o que está escrito na Constituição. Não por ser a Constituição só, já isso é muito, mas porque é o melhor que se tem a fazer agora. Tem que haver eleições, tá bom. Vai haver agora, tem uma discussão se faz ou não faz na eleição municipal. Eu até entendo que por causa da pandemia, mas não pode suspender a eleição municipal, porque aí daqui a pouco suspende a outra também. Vai indo num processo desse tipo. E nós temos que ter, essa que é a expressão que eu uso, que é fácil de dizer e difícil de aceitar, paciência histórica. Não dá para você pensar, vamos tirar. Não, ele foi eleito pelo povo, a maioria votou no presidente Bolsonaro. Eu não votei nele, mas a maioria votou nele. É melhor manter as regras. Claro, chega um momento que não dá. Mas depende mais dele do que de nós. Ele deve incorrer em erros repetidos, aí não dá. Mas, se não, é melhor manter as regras e nos prepararmos para, obedecendo as regras, evitar que haja, desde já, o desregramento, né? Repito, não se trata de uma proposta de desregramento, ele vai acontecendo. Vai acontecendo. Eu estava escrevendo um livro aí, e eu me lembro que quando houve, em 64, eu fui a Minas Gerais, a Belo Horizonte. Eu tinha uma reunião qualquer lá de professores. Bom, e aí havia uma grande confusão e tal. Não, foi a renúncia do Jânio, foi a renúncia do Jânio. Aí fomos falar com o governador, que era o Magalhães Pinto. E depois veio ser meu co-sogro, a filha dele casou com meu filho, mas muito depois, não naquele tempo. Bem, ele não sabia nada. Eu também não sabia, ninguém sabia. Quer dizer, às vezes as coisas atropelam. O fato de você não desejar, não quer dizer que não ocorra. Então, mesmo não desejando, o que está acontecendo no Brasil vai indo num caminho que é perigoso. Nós estamos andando em cima de uma camadinha de gelo. Aqui não tem gelo por só. Na Europa tem muito gelo, né? Bom, e tem o pior do que o gelo é a camadinha que fica em cima do gelo, que escorrega muito. Nós temos isso. Qualquer coisa pega fogo. Não pode, tem que ver. Todo mundo que tem responsabilidade deve medir as palavras, porque a palavra pesa.
E a palavra do presidente, então, pesa muito. Ele parece que não sabe. Presidente, o senhor já respondeu um pouco essa pergunta, mas eu vou retomá-la aqui. Tem um assinante que pergunta se o senhor enxerga algum risco de ruptura institucional, e aí eu vou emendar com uma outra pergunta, se possível. O senhor tem se manifestado publicamente dizendo que não enxerga ali, por enquanto, as pré-condições para um pedido de impeachment. E eu queria saber se o senhor continua com essa visão, dados os últimos acontecimentos, e também se o senhor entende que existe um momento em que o governante caracterizadamente perde as condições de governar, e se a gente pode antever isso, ou vai acontecer, como o senhor disse, e as coisas vão escorregando, de repente já aconteceu, quando a gente for olhar, já aconteceu. Bem, com relação a se há risco de crise institucional, sempre há. E aqui agora nós temos um risco muito grande, né? Muito grande de crise institucional. É bom? Não, crise institucional é sempre complicado, porque tem que dar uma saída, e a saída, às vezes, não é a que cada um deseja, que vai no atropelo. Há risco, sim, né? Convém, naturalmente, insistir, por isso eu falei da Constituição, para manter o equilíbrio constitucional. Agora, o que está acontecendo nesse sentido? Que eu disse várias vezes que não vejo que haja um projeto de. Eu estou comparando com 64. Em 64 havia um projeto porque havia lá fora a União Soviética, Cuba, e aqui dentro as repercussões disso. Então você tinha um inimigo concreto, não era só imaginação. Agora não há. Agora você tem uma pandemia e não houve uma palavra na reunião presidencial sobre pandemia, o que é o mais grave para o povo. Depois é o desemprego, que vai haver, né? Bom, são problemas concretos que nós temos que enfrentar. Não existe alguém puxando para o outro lado, ou um lado qualquer. Não. Então, é um alto delírio, me parece, você ficar imaginando fantasmas. O risco. O risco do quê? O risco é a ineficiência, a incapacidade de entender quais são as aspirações do povo naquele momento, o que fazer com a economia, o que fazer com a sociedade, o que fazer nessas coisas todas, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de risco por causa disso, porque não há condição disso. Temos que manter, a meu ver, o quanto possível, o máximo, a legalidade. O presidente é legítimo, né? Bom, ele é que se pode legitimar se ele começar a atropelar muito. Eu espero que não faça. Eu espero, sinceramente, que não faça. E eu espero que os militares, sobretudo os que têm acesso a ele, tenham um pensamento realmente constitucional. Espero, né? E que não mudem, porque as circunstâncias vão mudando. Por isso eu mencionei que o risco maior, a meu ver, vai ser no final da pandemia. Porque o final da pandemia não é uma coisa... É a realidade. A realidade é trágica. Eu estou vendo por todo lado, quer dizer, a perda de emprego, a perda de empresas, muitas empresas vão fechar, né? Você vai ter que... A dívida pública vai aumentar, está aumentando. Esse governo tinha um projeto, que era um projeto de liberal, tá bem. E, inclusive na parte econômica. O Guedes, que é o ministro responsável, eu não o conheço, mas pelo menos ele tinha um norte. Ele bateu de frente com a realidade, não dá. Quer dizer, porque não vai ter recursos para fazer o que ele queria, vai ter que gastar, em vez de não gastar. Isso é ruim, eu sei, mas não tem jeito, a realidade se impõe, né? Então, eu acho que nós precisamos de gente que tenha a visão do futuro e que tenha paciência, não queira imaginar que já sabe o que vai fazer, como é que vai consertar, e atropela o presidente atual. Bom, se ele cair, se ele mesmo se atropelar, cair sozinho é outra coisa. Agora, eu acho que não é o mais prudente para o Brasil. Nós já passamos por 2 impeachments. O impeachment tem sempre como consequência a crítica que vem dos que perderam, dizer, olha, foi um jogo político. Não havia na verdade, não é verdade. Não há um motivo para o impeachment. Bom, por enquanto, é claro que você pegar estritamente o que está escrito na lei, tem. Vale muito, sempre tem. Vale a possibilidade de alegar. O que eu não vejo é condições populares de grita nessa direção. Você vê que as pesquisas mostram que o presidente está declinando no seu apoio. A gente tem que tomar cuidado, porque isso pode recuperar. Em política nunca tem o futuro se inventa, não está dado, né? Não existe necessariamente, depende do que ele faça, né? Eu não sei o que ele vai fazer. Ele pode piorar, ou seja, no meu juízo, você vê que está caindo, então tomar medidas mais
contrário senso ainda, ou, pelo contrário, começar a corrigir. Agora, os que não estão diretamente no governo têm a obrigação de olhar e dizer, olha, está errado. A mídia tem feito isso. A mídia do Brasil tem agido com visão. Olha, pode ser que tenha um pouco de partidarismo também, não sei, mas é necessário ter alguma visão. Olha o que está acontecendo. Não é necessário que vá por esse caminho. Precisa alertar para evitar. Eu não acho que seja de boa política você dizer, já está dado que nós vamos ter uma ditadura. Deus me livre. Isso é quem não passou por ditadura que pensa assim. Quem já passou sabe como é. Aqui nós temos liberdade ainda. Espero que tenhamos por mais tempo. Eu digo o que eu quero, você pode dizer o que você quiser. Ninguém vai ter medo de ir para a cadeia. No tempo antigo, no tempo de ditadura mesmo, quando toca a campainha na sua casa à noite, você tem medo. Né? Isso não é. Você está com medo do vírus, do coronavírus. Aí todo mundo tem medo. Mas não está com medo do Bolsonaro te mandar prender. Hoje eu vi lá no Rio uma coisa mais complicada, que foi uma coisa, o Witzel dizendo, o governador, acusando, dizendo que o governo está fazendo isso, não porque ele não teria feito nada errado, que o governo está fazendo para vingança. Já é um clima ruim isso. O fato de dar... Mas que eu ia perguntar para o senhor, o senhor acha que a PF pode virar uma polícia política? Eu não creio que ela tenha ido nesse caminho. Olha aqui. Eu fiz uma coisa até arriscada na época que eu era presidente. Eu fui à PF fazer um discurso. Por quê? Porque a PF ela foi profissionalizada. E é muito importante isso. Eu acho que ela é profissionalizada. Não vejo que a PF esteja fazendo isso. Você vê que o presidente se queixou de todas as forças, mas disse uma coisa grave. Eu tenho minhas próprias informações. Não pode. Não pode. Eu acho que você tem que confiar nas estruturas estatais. Se você é presidente, você confia. Né? Bem, você pode melhorar as estruturas estatais e tal. E elas implicam em ter alguma autonomia. Né? Mas eu acho que tem que respeitar. Eu acho que a PF criou uma tradição de relativo respeito. Não posso garantir, porque eu não estou lá, não sei. Não posso garantir que não haja tentativas e não haja ligações. É até humano que haja ligações com uns e com outros, e até corpo-partidário. Mas não pode isso dominar. Numa investigação tem que ver onde é que está o que está errado e o que está certo. Né? O mesmo vale para a Procuradoria-Geral da República. O novo procurador tem um peso enorme nas costas dele. Eu, sinceramente, eu achei inapropriado o presidente da República ter o visitado ontem. Inapropriado. Tá? Que seja com a melhor das intenções. Inapropriado. Por quê? Porque dá a sensação de que ele está querendo fazer pressão. Tá? Bom, e se o procurador não tiver capacidade de reagir, ele é pressionado mesmo. Eu sei que agora você tem, como disse, está tudo mais profissionalizado, os subprocuradores existem, isso o pensamento dos procuradores, isso tudo vai ser compensado. Pega os Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos muitas vezes. Bom, lá o presidente Trump tem ideias estrambóticas também. Bom, mas lá tem estrutura. As instituições existem. Não só a opinião pública existe, porque existe a imprensa livre, é uma tradição, como também as estruturas do parlamento existem, os que fazem investigação também existem. Bom, aqui nós estamos nesse caminho. Seria muito mal dar para trás. Muito mal dar para trás. Eu entendo até... Você vê, vou dar um caso pessoal. Inventaram que havia um negócio chamado dossiê Caimã. Né? Bom, aquilo me deixava muito irritado. É mentira, não tinha nada, nada. Bom, mas levei muitos anos com aquele negócio do dossiê Caimã. Era falsidade, má informação. Só uma vez eu telefonei para o dono de um jornal e disse, não dá, você me conhece, você sabe que não é verdade. Né? Bom, então eu entendo que o presidente tenha desabafos, que às vezes às vezes a imprensa embarca realmente numa coisa que não é verdadeira. Mas não é o que está acontecendo hoje. Muito fato, muita coisa. Não é possível que seja toda a imprensa num complô para quê? Para eleger quem? Eles não se unem em favor de ninguém, eles são contra. Não é que eles são contra. Eles estão servindo aos interesses deles, do público deles, é informar. Tem que informar. Né? Eu posso entender a irritação eventual, num caso ou no outro, mas eu não posso concordar que você vai tapar a imprensa por causa disso e usar o seu poder para coibir a imprensa. Claro, quando ficou uma coisa que mexe na honra, negócio de dossiê Caimã, mexia comigo com vários ministros, eu, Sérgio Mota. Tudo mentira, não tinha
conta conjunta nenhuma, não tinha nada por causa de privatização, nem coisa nenhuma. Aliás, diga-se de passagem que o presidente Bolsonaro ele queria fuzilar 300 mil pessoas, eu na frente. Bom, era por essas razões, porque ele era antiliberal, na verdade, né? Enfim, as pessoas mudam, né? Presidente, tem algumas perguntas aqui do Milton Seligman. Ele pergunta, ele diz assim: o senhor liderou como ministro e depois como presidente a crise da hiperinflação e o real foi materializado. Estamos frente a uma crise que se desdobra em várias faces. Como juntar a sociedade brasileira para enfrentar os graves problemas que o senhor menciona? Veja, o que eu fiz no tempo do real? Eu não sou economista, eu sou sociólogo. Trabalhei com os economistas, trabalhei com prédios, trabalhei no CEPAL, não sei o quê. Enfim, eu não sou completamente incapaz de entender alguma coisa, mas eu não sou um economista. Eu juntei quem sabia. Eu acho que quem é presidente, quem quer ser líder, tem que saber, primeiro, que não é ele quem vai ter que fazer, mas ele tem que ter a capacidade de juntar, deixar o outro falar e, se possível, sintetizar o que o outro fala. Mas o mais importante é falar com todo mundo. No caso do real, por exemplo, eu falei com líderes sindicais que eram favoráveis e que eram contra. Achavam que ia ser contra eles. Tentei mostrar que não era, não sei o quê. Depois, os partidos políticos. O Lula foi à minha casa para discutir eu era ministro do presidente Itamar. Chamei o Lula, não me lembro com quem, ele não foi sozinho, não. Bom, para tentar. E claro que não adiantou, porque ele tinha ideia que o real era desastre, não sei o quê e tal. Mas eu falei. Depois eu fui a tudo que é bancada no Congresso. Eu tinha a possibilidade, eu era senador e conhecia o Congresso. Eu não tinha medo de gritaria. Né? Bom, então eu fui lá para explicar. E, sobretudo, eu falei ao povo, eu falei à nação o que ia acontecer. Vou te contar um só casinho. Eu fui ao Silvio Santos. O Silvio Santos ficava num barracão que era do Frias, o proprietário, alugado, nas margens do Rio Tietê. Bom, cheguei lá num camarim modesto. Ele estava se preparando. Eu entrei lá. Ele me dizia, me explica isso. Eu explicava. Ele, não, repete que eu não entendi. Eu perdi meu tempo. Esse aqui não entendeu nada. Aí, na hora de ir embora, ele disse, você vai comigo para lá. Eu fui com ele. Ele deu um show. Ele entendeu tudo e explicou ao povo qual era o objetivo do Plano Real. Bom, eu acho que a função de quem dirige um país como o Brasil, que é muito desigual, muito divergente e tal, explicar a opinião, o que está acontecendo, qual é a sua política, né? Por que você tem aquela política? Ganhar o apoio da população. Bom, eu acho que isso implica em você falar com a população. Mas não é falar frasinha curta, dizer bobagem aqui e ali. Não, não. É tentar dizer qual é a sua política, explicar, para ter apoio da população. Você não faz na democracia, você não implementa as mudanças que o presidente Bolsonaro pode até querer fazer, acabar com a corrupção, digamos. Bom, eu acho muito bom que acabe. Difícil, porque está incrustada, mas tem que lutar contra, muito bem. Tem que explicar o que está fazendo, né? Para você ganhar apoio do povo para poder avançar. Isso vale para tudo, vale para a pandemia. Eu não conheço nenhum desses ministros. O primeiro-ministro que esteve lá, que era o Mandetta, nunca vi na vida. E o segundo, ficou pouco tempo, também não. Foi bem. Mas eu achava que o Mandetta, pelo menos, falava. Reunia o pessoal e explicava. Né? O segundo, não teve nem tempo de falar. Quem está agora era o general. Mas não está por ser general. Eu já era lá, secretário-geral e tal. Eu até ouvi. E parece que é uma pessoa razoável, não sei. Espero que seja. Bom, mas vai depender da capacidade dele explicar por que é essa ou não aquela coisa. Não pode deixar o que está acontecendo. O presidente é a favor, não sei se é, mas dizem que ele é, de um certo medicamento. Ele não é médico. Como pode ser a favor? Não é a favor nem contra. Ouve quem sabe. Né? E nesse momento, eu até admito que haja muita incerteza, mesmo entre os médicos. Como é que você vai resolver? Mas a primeira coisa é ter uma certa, digamos assim, humildade intelectual. Quer dizer, você vem com você para poder crescer intelectualmente, tem que ouvir o outro, tem que ler o livro, tem que entender, tem que ver quem sabe. Eu não sei se o presidente sabe mensurar o quanto isso vale para o exercício da função, mas vale muito.
Presidente, tem uma pergunta do Renato Arruda, ele pergunta do papel dos governadores, né, diante dessa dificuldade de articulação federativa que nós temos de uma liderança nacional que articule e organize a questão dos insumos, recursos e ações para a saúde. O senhor acha que existe espaço para que os governadores ocupem esse papel? E qual a avaliação que o senhor tem, já emendando a pergunta dele, da performance dos governadores, dos prefeitos, aí que em muitos dos casos estão tendo que tomar decisões mais críticas de isolamento social, de restrição de circulação? Veja, pela Constituição, nós criamos até um ente constitucional novo, que são os prefeitos, municípios. Não existia na Constituição. Agora, a Constituição diz que há 3 entes federativos: União, Estado e município. E se existe lá, existe na vida também, tem que respeitar. Né? E eu acho que aí não tem que saber se é o governador da oposição ou do governo. Não é esse o jogo. Quem está no Estado é o Estado, não é o meu partido. Você tem o seu partido, mas não tem que respeitar o jogo da Constituição, que manda que os governadores tenham vez e voz. Num caso como esse da pandemia, um país tão grande como o Brasil, qualquer presidente que se arrogue a tomar uma decisão geral vai quebrar a cara, porque o Brasil é muito diferenciado. Tem que entender que os prefeitos e os governadores têm peso e têm poder. Né? E é bom que haja coordenação. Haja razões que expliquem por que fazer isso e não aquilo. Mas tem que haver uma combinação e não invadir uma autoridade do outro, porque isso dá um mau resultado. Né? E eu vejo agora, por exemplo, o presidente xinga os governadores. É uma loucura isso. De grandes estados, mesmo que fosse pequeno, não tem sentido. Né? Você tem que tratá-los como eles são representantes do povo. Quem manda no Brasil é o povo brasileiro. E é por isso que eu quando falo do presidente Bolsonaro, ele, para mim, representa que ele foi eleito. Os governadores também foram, os prefeitos também foram. Agora, você não pode, por ser eleito, ir contra a racionalidade, a ciência, o conhecimento, aquilo que é aceito universalmente como válido. Aí você está indo para trás, não é nem respeitar nem desrespeitar a Constituição, está indo para trás. Aí isso não. Presidente, as crises, grandes crises como que nós estamos vivendo, elas, de alguma maneira, propiciam o fortalecimento de algumas lideranças, surgimento de novas lideranças. O senhor enxerga, tanto no país como fora do país, figuras que estejam, durante esse momento de pandemia, despontando como novas lideranças regionais e globais? Veja, liderança não adianta eu gostar ou não gostar. Elas existem ou não existem. Né? Bom, é discutível quem tem posição de governador de estados, sobretudo os maiores, tem peso no jogo. E o governador de São Paulo é um candidato possível, potencial. O do Rio Grande do Sul, não sei se ele é candidato, mas tem demonstrado que tem tanta capacidade. O de Minas também. Né? Tem vários que têm. Tem alguns que são do PT até, no Nordeste. Eu não vou votar no PT, mas, de qualquer maneira, eles estão mostrando que têm alguma competência. E essa pandemia vai servir para testá-los, porque ninguém vai sair daí imune aos seus gestos, suas ações durante a epidemia. Tá? Os que forem mais razoáveis do ponto de vista da população terão mais chance. Pode ser de fora do sistema? Pode. Tem o nome do Luciano Huck que está posto aí. Bom, vamos ver o que vai acontecer depois da epidemia. Vai se manter? Não vai se manter? Como é que a população vai avaliar? Bom, eu, pessoalmente, sou cuidadoso dessa matéria, pela seguinte razão. Eu sou presidente de honra do PSDB. Honra. Bom, eu não quero desonrar a minha função. Agora, eu não tenho nada a ver com a mecânica do partido. Não participo. E minhas opiniões são cada vez mais minhas. Eu digo o que eu acho, o que eu penso. Né? E vou dizer o que eu penso dessa matéria. Quando houver, mais adiante, depois das eleições municipais, quando realmente começa o jogo da sucessão presidencial, eu tenderei a apoiar aquele que expresse a possibilidade de ganhar contra quem está fazendo tanto, a meu ver, tanta política errada como o atual presidente. Não estou limitando ao meu partido. Eu prefiro, óbvio. Mas não é isso. Eu acho que uma hora tem que pensar no país. Certo? Quando terminar essa pandemia, nós vamos ter uma situação delicada no mundo. Primeiro, nós temos a ascensão da China. Eu não digo declínio dos Estados Unidos, porque não estão em declínio. Portanto, você vai ter duas potências grandes. Nós temos uma grande vantagem
com respeito às duas potências. Nós estamos longe delas. E o Brasil vende para os dois. Acho que é mais prudente para o Brasil, na posição relativa de força, que não é tanto assim militar e política que nós temos no mundo, a gente não romper, nem com um, nem com o outro. Eu não sei quais vão ser as circunstâncias. O Getúlio, no começo, apoiava os nazistas, dava a impressão, o eixo, né? E acabou com os aliados. Né? Quando ele dava a impressão, ele tirou vantagem. Ele importou a Volta Redonda com máquinas alemães, sei lá o quê. Né? Bom, depois os americanos deram empréstimo do Ex-Import Bank. Né? Bom, estou fazendo um paralelo com uma coisa muito antiga, que é o Getúlio. Mas agora é uma situação que nós não temos por que nos precipitarmos. Eu acho que a precipitação agora é um erro nacional. Não é por questão do que meu coração está para cá ou está para lá. É erro com relação aos interesses do povo brasileiro. Nós temos que tirar a vantagem de estarmos longe dessa briga. E tomara que ela não ocorra. Ela está ocorrendo já na parte tecnológica e tal. E agora os chineses estão aproveitando as deficiências de America First do Trump para avançar, né, para mostrar mais solidariedade. Tudo bem, acho ótimo que eles façam isso. Bom, agora, nós temos que não entrar numa jogada fria para nós. E tentar... Aí tem uma certa tradição. Eu assisti ontem a Roda Viva, estava ouvindo o Celso Laffer lá. Expôs muito bem qual é a nossa tradição, o peso que a política externa brasileira, do Itamaraty, etc., tem. Agora, o Itamaraty está indo por um caminho e não me parece que seja esse. Eles estão tomando posições, a meu ver, equivocadas. Estão se antecipando porque não existe ainda um conflito. Será que vai haver conflito? De repente se entende entre a China e os Estados Unidos. Os chineses financiaram os americanos, compraram muito título do Tesouro Americano, né? E tem a crença verdadeira ou falsa, mas que prevalece lá, e que uma potência, ao subir, não necessariamente entra em guerra com a outra que é hegemônica. Eu sei lá se vai ser assim, tomara seja, né? Mas é um fato, você tem mais de uma potência no mundo forte. A Europa está um pouco desintegrada e tal, e nós temos que tratar de nos fortalecer como nação. E fortalecer como nação implica em fortalecer o povo também, não é fortalecer quem está no Estado, quem tem poder já. É incorporar mais gente. É por isso que eu falei de desigualdade. Nenhuma nação realmente vai ser grande se o seu povo é tão sofrido, tão desigual. O nosso é. Então, nós temos que cuidar primeiro disso. E depois vamos entrar na briga entre grandes. Nós ainda não estamos necessitando de ter esse poder de brigar, ou melhor, essa opção trágica, é para cá ou para lá. Então, para que se antecipar? Não vejo nenhuma vantagem nisso. E o governo atual não faz, ele fala, que é pior, porque o peso da palavra o governamental é muito grande. O mesmo que não faça, falou, pronto, dá espaço para que seja criticado. Presidente, o senhor entendeu o que o senhor disse, aqui na questão nacional, o senhor defende, então, que uma construção de uma aliança um pouco mais ampla, independente de quem seja o cabeça de chapa, para, enfim, em torno de uma agenda. Certamente, eu defendo isso. Defendo. Eu acho que na situação que nós temos, o melhor é defender a democracia e a Constituição. Esse é o fundamental nesse momento. E também, claro, o crescimento econômico, o bem-estar do povo, o emprego, essa coisa toda. Vem junto. Mas eu acho que, se nós formos como temos frequentemente partido através da fragmentação, a possibilidade... Não vamos nos iludir, o presidente Bolsonaro representa uma parcela dos brasileiros. Não vai desaparecer isso. Né? Bom, e é do jogo democrático. Espero que ele mantenha o jogo democrático. Mantendo o jogo democrático, o que nós temos que fazer? Ter uma parcela maior para ganhar dele. Né? E como é que se tem a parcela maior? Com a parcialidade ou juntando mais gente? Juntando mais gente. Né? Tem limite para isso? Tem. Qual é o limite? Qual é o programa? Então, temos que ver. É assim que eu penso, eu não tenho. Vai ser do PSDB? Bom, eu sou presidente de honra, prefiro. Mas não é obrigatório. E se de repente tem um que não é do PSDB e que tem mais capacidade de aglutinar, é esse que vai levar. Né? Independentemente da minha vontade. Eu acho que é um erro você estar insistindo na sua parcialidade quando você tem uma facção que pode se tornar majoritária outra vez, que é negativa. Eu acho ruim. Estamos chegando aqui à reta final, presidente. Tem uma pergunta aqui, a última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, um assinante, o Joel Velasco. Ele lembra que em meados dos anos 90, o senhor escreveu um artigo no Journal of Democracy, intitulado In Praise of the Art of Politics, no qual o senhor falava da necessidade de dar uma nova vida à democracia representativa.
Se o senhor fosse escrever sobre o mesmo tema hoje, seria a mesma tese que o senhor defenderia? Não. Veja, eu acho que precisa da vida assim. Hoje mesmo, no debate que eu tive nesse Fórum Ibero-Americano, são pessoas experimentadas. Felipe Gonçalves é um que tem muita experiência, todos eles tinham lá, né? Muita experiência. Tinha gente do jornal O País, do Estadão, vários jornalistas também, donos de imprensa também. Bem, é claro que nós temos hoje uma situação diferente do que foi o passado. Então, eu acho que é preciso que você seja contemporâneo à sua própria vida, né? Eu vou fazer 90 anos no ano que vem, mas mesmo assim eu quero pensar em função do que pode acontecer, não do que já aconteceu, né? Então, eu acho que não é preciso você voltar aos mesmos temas que foram temas que, na época que eu estava mais ativo na política, predominaram. Eu acho que as mudanças da vida no mundo são muito grandes. Então, na questão da democracia representativa, ela tem uma tremenda dificuldade, que é de se haver com esse fato que as pessoas se comunicam diretamente. Isso traz necessariamente, ou quase necessariamente, um desprestígio de quem exerce a função política, porque as pessoas pensam que podem substituí-los, né? E, eventualmente, podem, mas é mais complicado do que isso. Eu acho que houve uma grande desmoralização da política para a qual os políticos contribuíram, por causa da corrupção, essas coisas todas das quais o Bolsonaro se aproveitou para chegar ao poder, né? Criticar e tal coisa. Muito bem. Mas é verdade, houve. E houve também uma grande fragmentação dos partidos. E, mais ainda, os partidos perderam correspondência com as aspirações da sociedade, do povo. Então, eu acho que, e numa situação como a nossa, e também dessas sociedades muito fragmentadas, paradoxalmente, o peso da liderança é muito grande. Quando as estruturas não têm força, ou você tem pessoas, ou você não tem nada. Então, eu acho que é preciso que a gente, no meu caso, apoiar aqueles que têm um potencial como líder para viver o mundo atual e futuro. É um mundo tecnológico, não nos iludamos. Onde é que o Brasil vai bem hoje? Ou relativamente melhor que em outras partes, na agricultura, na mineração, porque tem ciência e tecnologia. Porque está incutido aí na mentalidade dos que lá trabalham, no laboratório, isso. Onde é que nós temos mais dificuldade? Na parte industrial, porque a indústria hoje está muito... que são cadeias globais. E a criatividade não está malmente aqui, né? Está fora. Nós temos que dar força para isso aí. Nós temos que dar força para a ciência e tecnologia e fazer com que, no futuro, essas áreas de produção sejam cada vez mais científicas e tecnológicas. E isso vai colocar um desafio para a democracia representativa, porque ela vai ter que entender que isso é sua missão. Eu vou repetir o que eu digo há muitos anos. Líder não é quem segue a maioria, líder é quem forma a maioria. Não se trata de um sistema que você é seguidor da maioria, tem que formar a maioria. Então, agora, vamos ter que formar uma nova maioria, se quisermos ganhar. Uma nova maioria e que entenda o mundo como ele é hoje. O mundo é assim, as pessoas estão ligadas entre si pelos meios tecnológicos, aprenderam com isso, têm a informação, não adianta esconder, ele é mais transparente do que jamais foi. Você viu aquela reunião presidencial lá, ministerial, virou transparente, todo mundo fica sabendo, e o que não fica sabendo, fica imaginando e vai acabar sabendo, né? Vão acabar dizendo. Então, você tem que entender que nós precisamos de um projeto para o Brasil deste mundo, um mundo que tem base científica e tecnológica, e um mundo que não pode conviver com tanta desigualdade, porque não é necessário. Não é necessário. Não é verdade que você, para poder crescer capitalisticamente, você precisa ter uma massa tão grande de pobres. Não é verdade. Não é o que acontece nos Estados Unidos, não é o que acontece na Alemanha, né? E são os países mais desenvolvidos, ou mesmo na Inglaterra, né? E você tem que ter realmente medidas que sejam a favor da distribuição de renda. Vou dizer uma coisa até que eu acho que ele é merecedor que eu digo. O Eduardo Suplicy foi senador quando eu era senador. Ele tinha uma obsessão com a renda mínima. Eu votei a favor da renda mínima, mas eu tinha muitas desconfianças da renda mínima. Hoje está se vendo que você vai ter que dar vida para as pessoas que não vão ter emprego por causa da tecnologia. Vai matar? Você vai ter que dar condições de vida. Então, você vai ter que criar alguma forma de renda universal, de renda que seja para aqueles que não têm renda, né? Bom, o ideal não é isso. O ideal é que todos tenham, todos produzam. Eu não sou favorável a uma sociedade que viva do Estado, né? Agora, mesma coisa com relação ao Estado. Você imaginar que o Estado substitui o mercado, não substitui. Mas pensar que o mercado existe sem regulamentação, também não é verdade. Então, você tem que ter
um pensamento mais equilibrado. Eu sei que é difícil, porque as pessoas vão polarizar. Eu disse a você, quando eu fiz o negócio de grande fortuna, eu pedi ao Roberto Campos, que era eu gostava do Roberto, que era um homem inteligente. E o Roberto, ele assinou comigo. Não adiantou muito, eu estou junto perdendo. No Senado nós ganhamos, mas na Câmara nunca passou. Então, eu acho que tem que juntar. O momento é de aumentar a coesão. Talvez eu pudesse fazer uma crítica ao presidente atual. A maior crítica que eu acho que no desempenho dele é dele não ser agregador. Ele é mais desagregador do que agregador. Porque o Brasil precisa de agregação e não de desagregação. Presidente, muito obrigado pela sua presença, o seu tempo e a sua atenção com os assinantes do Jota. Eu queria deixar o espaço para suas considerações finais, pegando carona na pergunta de um assinante, que ele diz assim: se o senhor tivesse hoje na posição do presidente Bolsonaro, o senhor como ex-presidente, qual a providência imediata que o senhor tomaria e qual, na opinião do senhor, o principal erro que tem que ser remediado de forma imediata? Bem, primeiro eu tenho a sorte de estar fora. As pessoas querem, eu mesmo fui 2 vezes presidente, mas não sei por que as pessoas querem tanto ser presidente. É muito pesado ser presidente da República. Você tem que, a toda hora chega um problema na sua mesa que você não está nem preparado para enfrentá-lo muitas vezes, e tem que enfrentar. Bom, o que eu faria? Eu não vou dar lição ao presidente Bolsonaro, cada um tem, né, seu modo de ver, né? Mas eu acho que nós aqui no Brasil temos que, de toda maneira, fazer com que as pessoas participem das decisões, sintam que são parte, né? E tem que não esquecer nunca de quem sem crescimento não tem saída, e só com crescimento só vai bem para o povo, para os ricos. Você tem um crescimento que favoreça os pobres também. Portanto, tem que ter distribuição de renda. Eu acho que esses são os problemas mais importantes a longo prazo do Brasil. Isso implica educação, né? Educação, saúde, etc. Mas eu tenho que transformar realmente, tem que criar cidadãos, pessoas que tenham preparo suficiente para exercer alguma parcela de poder e tenham para entender os desafios do mundo atual e futuro. Acho que é isso. Fácil de falar, é difícil de fazer. É melhor ficar fora. Muito obrigado. Um abraço para o senhor. Eu já agradeço também os assinantes e convidados pela participação e fica o convite aqui para o nosso próximo webinar amanhã sobre transformação digital às 4 da tarde. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Um abraço, presidente. Um abraço. Tchau. A MOL quer contribuir com a justiça nesse momento tão difícil. É a hora de buscarmos diálogo, união, soluções conjuntas. É a hora de celebrarmos acordos. Estamos disponibilizando gratuitamente nossa plataforma a todos os órgãos do Poder Judiciário durante a pandemia da Covid-19, para que as conciliações e mediações no Brasil não parem. MOL, online, humana, brasileira.